Olá, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando o programa Boa Nova em Nossa Vida. Boa Nova em Nossa Vida trata da leitura e reflexão do Evangelho do domingo. E neste caso, o Evangelho do domingo, segundo domingo da Quaresma. Neste dia do Senhor, toda a Igreja Católica apresenta o Evangelho de Mateus, o capítulo 17, versículos de 1 a 9. Trata do texto da transfiguração de Jesus. É um texto muito lindo, onde nós poderemos perceber a experiência que os discípulos de Jesus, aqueles que foram convidados por ele para seguir até o Monte Tabor, fazer aquela caminhada de subida, esses discípulos fizeram a experiência profunda com o seu mestre. Ouçamos este texto com bastante atenção, pois trata-se de um texto riquíssimo para a nossa vida de seguidores de Jesus Cristo. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha, e foi transfigurado diante dos seus discípulos. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, posso fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, nele está meu pleno agrado. Escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Até aqui ouvimos o texto do Evangelho do segundo domingo da Quaresma. O texto de Mateus, o capítulo 17, versículos de 1 a 9. Refletindo sobre esta mensagem que é dirigida a todo cristão católico neste segundo domingo da Quaresma. O texto inicia dando-se a referência 6 dias depois. Isto nos faz lembrar lá no início da criação, no livro de Gênesis, onde Deus manifesta a sua obra criadora em 6 dias e no 7º descansa. 6 dias depois, Jesus levou consigo os discípulos, aqueles que ele quis convidar. E foi o Tiago, João e seu irmão. Esse convite foi para um lugar retirado
a uma montanha muito alta. Montanha, na linguagem bíblica, nos indica o lugar onde Deus se manifesta. Retomando o texto do domingo passado, do primeiro domingo da Quaresma, nós também fizemos a reflexão de que Jesus subiu ao monte e nesta montanha ele foi tentado por 3 vezes. Ali, naquela montanha, houve a manifestação da idolatria. Jesus que foi tentado pelos poderes mundanos. E Jesus venceu todas aquelas tentações. Neste segundo domingo da Quaresma, uma outra montanha, um outro monte, onde nós estamos refletindo um dos textos mais belos da manifestação divina, a transfiguração. Lugar onde Jesus se transfigura para manifestar a sua caminhada, o seu seguimento da vontade do Pai. E ele convida esses discípulos, já preparando esses discípulos para acolherem a sua ressurreição, o seu seguimento da sua vida. Então, neste lugar, neste alto, Jesus se transfigura. E diz o texto que, diante desses discípulos, o rosto de Jesus ficou brilhante como o sol, e suas vestes ficaram brancas como luz. E neste momento aparecem então Moisés e Elias. E Pedro, representando os outros discípulos, ele, muito solícito, acha aquele momento muito agradável e oferece a Jesus: Senhor, está muito bom aqui. Se queres, eu posso fazer aqui 3 tendas. Pedro, então, se apresenta, como aquele que quer servir, aquele que quer tornar aquele ambiente, aquela experiência duradoura. Eu posso fazer 3 tendas. E aí ele ainda destina essas tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Veja bem que a experiência de Pedro aqui ainda está num sentido assim muito natural, tendo Jesus, o Filho de Deus, no mesmo patamar, na mesma situação de Elias e Moisés. Mas mal Pedro oferece isto, então vem uma luz luminosa e cobriu com sua sombra. E aqui então passa o momento de descobrir que Jesus não é um simples profeta. Jesus é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, que veio para cumprir, para fazer a sua vontade. Não é um simples profeta, como Elias, como Moisés. Aqui no texto, Moisés está nos indicando o cumprimento da lei e Elias a profecia. Mas Jesus está nos indicando a plenitude dos tempos. Então, ainda falando, Pedro com Jesus, esta nuvem cobriu e desta nuvem vem a voz apresentando Jesus como seu filho, como seu enviado. Este é o meu filho amado, nele está meu pleno agrado, escutai-o. Olha o pedido do próprio Deus Pai. Escutai o meu filho.
eu estou apresentando o meu filho. Então aqui, para todos nós católicos, mesmo os outros seguidores de Jesus Cristo, está o convite pleno para escutar este Filho amado de Deus, Jesus. Quando os discípulos ouviram esta mensagem, ouviram este pedido do próprio Pai, eles caíram com o rosto em terra e ficaram assustados diante deste convite. Mas Jesus, como enviado do Pai, aproximou dos discípulos e disse para eles: levantai-vos, não tenhais medo. Quando Jesus fez esse pedido para os discípulos, para estarem de pé, em prontidão para seguir seus passos, seja na subida, seja na descida da montanha, ficai de pé, meus seguidores, meus discípulos. Levantai, não tenhais medos. E a partir deste momento, naquela situação, os discípulos já não viram mais ninguém a não ser Jesus. Olha que lindo! Diante de todo aquele medo, daquele momento assustador, quando Jesus aproximou, tocou nos discípulos, fez o pedido: ficai de pé, ficai firmes e não tenhais medo. E os discípulos sentiram esta proximidade de seu Mestre Jesus, e então eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. Chega um momento, então, depois dessa linda experiência, dos discípulos com Jesus descerem da montanha. E nesta descida, Jesus faz uma recomendação, faz um pedido aos seus discípulos: não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Jesus recomenda para que cada um, no seu tempo oportuno, faça a sua própria experiência do divino. E os discípulos obedeceram. E se nós fôssemos seguir fazendo a leitura de todo o Evangelho, nós iríamos encontrar mais na frente texto do próprio Mateus, indicando novamente esses mesmos discípulos recebendo o convite para ir não mais no Monte Tabor, mas no Getsemane, onde se dá a manifestação, onde Jesus se retira para orar e pedir ao Pai que o acompanhe na sua caminhada definitiva. Até aqui, então, é esta reflexão deste belo texto, este ano narrado por Mateus, é indicado, mas este relato nós encontramos em todos os evangelhos sinóticos, ou seja, este texto foi narrado por Mateus, Lucas e Marcos. Que a mensagem deste segundo domingo da Quaresma sirva para nos fortalecermos e bem vivermos este tempo quaresmal, tempo de oração, de jejum e da caridade.